amigo telespectador, está começando o nosso BH Esportes de todos os dias. Nesta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2018, nós estamos quase começando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia neste sábado. Para nós mineiros, o América joga contra o Bahia, na Fonte Nova, às 19 horas. O Atlético enfrenta no domingo, às 11 horas da manhã, o Santos no Mineirão. E o Cruzeiro, de novo, numa overdose de Flamengo essa semana, enfrenta o Flamengo às 16 horas lá no... Perdão, 16 horas lá no Maracanã. Bom, nós ainda aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte particularmente, ainda vivemos a repercussão da estrondosa, da vitória com V maiúsculo do Cruzeiro em cima do Flamengo na Libertadores nesta última quarta-feira. Mário já teve a oportunidade de falar sobre o Flamengo e o Cruzeiro nessa vitória cruzeirense. Eu e o Eduardo não tivemos, portanto nós vamos iniciar o programa desta sexta-feira falando sobre essa repercussão, sobre essa vitória que dentro de campo e fora de campo calou a boca do Maracanã, não foi isso, Eduardo? Família BH, boa noite, um abraço, Brito, ao doutor Rodrigo aí. Nosso chefe hoje está em viagem, né? Está participando do congresso da Abrace, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. Semana que vem tem que trazer notícia para ele. Não, e tem com um detalhe. Boa noite, galera. Tem um detalhe. Me zapiou, agora é o vice-presidente da Abrace. Sabe quem? Nosso Luiz Carlos. Olha só que beleza. Coisa boa. Que ótimo. Ele mandou umas fotos lá, ele estava numa recepção. Eu vi. Uma coisa bonita. Um pratinho na mão, eu já gostei a cara dele lá. Mas, gente, o doutor Rodrigo começou muito bem aqui falando sobre isso. E o pós-jogo Cruzeiro e Flamengo, eu me deliciei até mais ou menos 3h14 da manhã. 3h14? 3h14. Foi da manhã. 3h14. Eu ia falar 3h17, mas achei melhor 14. Tá certo. Aí, não foi o Cruzeiro que ganhou, foi o Flamengo que perdeu. É impressionante a repercussão dessa vitória. O Flamengo já não vale mais nada. Tem um grupo de torcedores ali que me parece que é um pouco parecido com o que tem o Palmeiras. Negócio do amendoim, não tem um negócio desse lá no Palmeiras? Parece que o Flamengo tem um grupinho lá também que é de conselheiros e os caras, nossa senhora, impressionante como que os caras estavam falando sobre a partida. Cruzeiro, gente, Cruzeiro não tem mérito nenhum, hein? Para eles lá, nenhum. Flamengo é que teve. O Hever já não vale mais, o goleiro é fraco. A camisa que o Diego, o goleiro, está usando foi a camisa daquele que foi para o Japão, gente, do Muralha. É impressionante a repercussão. Mas o Flamengo e o Cruzeiro sempre travaram boas partidas entre os dois. Cruzeiro inteirou, no histórico, Cruzeiro inteirou 35 partidas, venceu o Flamengo tem 31 e são 26 empates. Quer dizer, então o Cruzeiro tem uma margenzinha ali, um pouco mais de vitórias em cima do Flamengo. Apesar que ficou 9 anos sem ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro. Mas era um tabu. Era um negócio complicado, né? Pra você ver como é que são. Só corrigindo aqui, nós vamos mandar um abraço aqui para a jornalista Fernanda Siqueira, na Analip de Melo, que está nos assistindo, Mário, com o filhinho dela, o Inácio. E a Fernanda está me lembrando mesmo, isso é que dá você substituir apresentador tão tarimbado. Hoje é dia 10. Hoje é dia 10, no dia de hoje. Eu estou antecipando todo mundo que está assistindo em casa. Vai lá, Eduardo. Pô, e ela reparou, hein? Reparou. E ela reparou, hein? Mas então, gente, o que aconteceu foi isso. Olha, na semana passada, aliás, na terça-feira, antes do jogo, eu fazia o programa aqui, o amigo Gustavo e o Afonso. E o Afonso me perguntava sobre o jogo do Cruzeiro. Meus amigos aqui vão se lembrar e aqueles que nos assistiram. Eu falava, o Cruzeiro tem que jogar mais do que vem jogando. Tem condições? Tem. Muitas condições de chegar lá no Rio e ganhar do Flamengo. O Gustavo me questionou, falou, Eduardo, eu até dei o placar de 2-0. E o Gustavo falou assim, pois eu acho que será 2-0 pro Flamengo. Por tudo isso que você está falando. Pelo que o Flamengo vem jogando e pelo que o Cruzeiro vem jogando. Só que o Flamengo teve algumas vitórias aí contestadas, né, Rodrigo? O Flamengo, só cortar você rapidinho, Mário, o Flamengo é vice-líder do brasileiro. Vice-líder. O Flamengo hoje, e quando se fala em Flamengo e Corinthians, eu falo isso, eu repito isso várias vezes, há uma sobrevalorização das duas equipes por N motivos. Desde motivos comerciais,
porque os maiores patrocinadores de quem manda no futebol brasileiro, eu falo isso aqui e bato de frente com quem me contesta, mas o interesse comercial está em cima das duas equipes. Então, quando essas duas equipes estão bem no patamar de cima, seja de qualquer competição que estão disputando, sempre existe uma para mim, valorização técnica dessas equipes. Quem viu o Flamengo jogar, não sei se o Mário vai ter a mesma opinião, e quando você diz que o Flamengo perdeu sobre a ótica dos jornalistas cariocas e da maioria dos torcedores do Flamengo, a verdade é que a gente que conhece o Cruzeiro e vê o Cruzeiro jogando esse ano, é claro que nós sabemos aqui dos altos e baixos, da irregularidade, mas aquele ali é a cara do esquema tático do Mano Menezes. Isso aí. O Flamengo, apesar, Mário, de pressionar o Cruzeiro muito durante alguns momentos da partida, foi ineficaz para vencer o sistema defensivo do Cruzeiro durante a partida inteira. O Flamengo teve 62% de posse de bola e o Cruzeiro 38%. Isso para mim você vê, teve mais posse de bola, mas não chegava. Agora, pra gente que trabalha com humor, eu fiquei assistindo também, mas não até as 13h14, né? Foi. Eu fiquei só até as 13h12, que me deu sono. O cara, você olha para o pessoal, cada um tentando, aquela mesa como nós estamos fazendo aqui, cada um tentando arrumar uma justificativa pelo Flamengo ter perdido do Cruzeiro. E ontem, no programa aqui, eu brinquei com o pessoal, vou resumir poucas coisas. O Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro. É o Cruzeiro que a gente conhece. O Cruzeiro que vai para cima, o Cruzeiro que tem um esquema de jogo, é um Cruzeiro combativo. O Robinho jogou muita bola. Ontem eu até comentei vocês, né? O Dedé, ele não passou do meio de campo uma vez. Não, ele não perdeu uma. Não, mas isso... Não, ele não... Aí quem foi à frente? O Léo foi à frente. Ele não perdeu uma bola lá atrás. Quer dizer, a defesa do Cruzeiro compacta, eles não conseguiram. Agora, desculpa, agora eu vou falar uma coisa. Eu vi e merece os elogios dados ao Edilson, ao Fábio, ao lateral esquerdo, Egídio. Eu até tenho restrições, mas ele jogou bem. Ele não passou a perninha em cima da bola. Não, aquilo mata de raiva o torcedor. Mas teve dois jogadores que não foi assim muito assim comentado, mas fez um partidaço. Henrique e Lucas Silva. Eles não apareceram para quem estava em casa, para quem estava assistindo o jogo, mas eles não perderam o combate. De jeito nenhum. E isso ajudou demais, sabe no quê? Você não teve, porque os dois articuladores, o principal é o Diego, não conseguiu jogar futebol. Eles tiveram que só lançar a bola, porque eles não conseguiam tramar aquela bola ali no meio de campo. Não conseguiam. Então, o sistema defensivo, primeiro, a questão dos dois volantes, antes dos zagueiros, onde o Flamengo girava a bola do lado esquerdo, do lado direito. Teve posse de bola, mas não conseguia chegar. Não conseguiam penetrar, pelo meio não conseguiam, tentavam pelos flancos do campo, não conseguiam. Muitas das vezes, aí nós vamos citar aqui os vários escanteios a favor da equipe do Flamengo. Foram 16. Porque os zagueiros antecipavam e não deixavam o quê? Você não tinha jogada de linha de fundo. Raramente o Flamengo conseguiu chegar à linha de fundo, vejam bem, e conseguir o cruzamento. É verdade. O cruzamento era interrompido pelo defensor cruzeirense, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Agora, dois jogadores também se destacaram muito. O Arrascaeta não precisa nem comentar. Não. O Arrascaeta, quando ele cai pro ladinho... E eu achei que ele ia entrar no segundo tempo. Eu achei que o Mano ia montar. Ele não ia entrar com ele? Eu também suspeitei. Eu achei também que ele ia, mas se deu muito bem o Arrascaeta. E o Raniel, o Raniel tem entrado bem em todas as partidas. Você lembra, nós estamos comentando aqui, foi na sexta-feira, não, porque o Barcos isso, o Barcos aquilo, e o Barcos, ele tem experiência, é um camarada, mas ele não conseguiu se localizar ainda dentro do ataque do Mas aqui, nesse jogo do Flamengo, eu também acho até que não está jogando aquilo que poderia jogar, e o que ele pode jogar. Mas o que ele puxava de gente, sensacional. As triangulações que vinham, o Thiago Neves, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Se o Thiago Neves estivesse um pouquinho melhor dessa fase que ele está, ele não teria perdido aquele gol e poderia ter feito outras coisas melhores. Mas mesmo é o que a gente vem falando. Mário, ainda só para falar do Barcos, e a gente tem que ter muito cuidado quando você faz um comentário desse, porque os clubes mineiros, Atlético Cruzeiro, América também, mas eu acho que Atlético Cruzeiro mais,
são os maiores recuperadores de jogadores no futebol brasileiro. Gente que já esteve no auge, aí não digo ostracismo, mas jogando às vezes fora do país, meio de bandinho, encostado. Quantos jogadores vieram para cá e deram a volta por cima? Ronaldinho Gaúcho foi um deles. Mas o que acontece é difícil. É o problema Isso não acontece sempre. No esquema. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, aí é opinião minha. O Raniel, se não for agora, nesse ano, é o melhor atacante, tecnicamente dizendo, que o Cruzeiro lançou, está saindo das categorias de base. Me falaram que ele veio do Nordeste. Ele é de Santa Cruz do Brasil. E quem me contou isso, inclusive, foi o nosso querido Felipe Dário, super bem informado. Felipe sabe tudo. Mas o que acontece? O Raniel hoje, para mim, ele tem posicionamento, cabeceia bem, mas ele tem uma coisa tem uma visão de jogo interessante. Vamos ver se você concorda comigo. A primeira coisa, olha, a primeira bola que ele pegou no jogo, a explosão dele. Não é também, mas eu fico impressionado com a velocidade e a força do chute daquele jogador. O quão é difícil você encontrar, não é porque ele é jovem, jogadores que chutam com muita força e direção. Porque hoje em dia você tem um jogador que sabe, tem uma certa habilidade, e hoje a gente sabe que isso é escasso, infelizmente. Agora, senso de posicionamento, articulação, que aparece um pouquinho, e o arranque o camarada já é sobrevalorizado. Hoje eu já estou usando muito essa palavra aqui. Mas no caso dele, o chute, posicionamento, velocidade com a bola no pé, eu não tenho dúvida. Se ele tiver mais oportunidades... mas é o futuro, eu não vejo nem o Fred com toda a experiência dele, com a capacidade de finalização eu acho que ele será o titular. E não vejo também no Barcos, apesar de toda a experiência e o potencial para ser muito útil ao Cruzeiro, de competir com o que esse menino traz para si. E sabe o que ele traz também? Uma tranquilidade, que você entrar para enfrentar o Flamengo numa Libertadores, no Maracanã, com a torcida do Flamengo, ele entrou como se estivesse jogando aqui contra o Ipatinga, contra o... normal. Não, tranquilo, muito tranquilo. É o que nós falávamos aqui antes. Ele será, com certeza, o futuro centroavante do Cruzeiro. Acho que não vai demorar muito, não. E o Mano já falou, domingo agora... Ele já joga, ele já entra jogando. Ele vai entrar jogando. Um time totalmente alternativo, hein? Totalmente. Mas ele está cotado para entrar. O Rafinha está cotado para entrar. Nós vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo mais no finalzinho. Mas só para finalizar essa coisa da Libertadores, Mário e Eduardo, e eu vi números essa semana que eu fiquei assim... A gente analisa, porque números, você vê uma equipe jogar, você acha que você conhece a equipe, quando você vai analisar numericamente, isso é bacana, né? Footstats está aí, quem não gosta de acompanhar, que o faça, porque muda realmente a visão. Se não muda, agrega. De todos os gols que o Cruzeiro fez pós-Copa, o Robinho e o Arrascaeta participaram de todos os gols. Não, o Arrascaeta está muito bem, né? Todos os gols. E para quem não sabe, quem é fã do uruguaio, ele agora é o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. Então pouca gente sabe disso. E nós aqui, quem acompanha o BH Esportes, telespectador fiel de tantos anos, sabe que nós falamos aqui que a possibilidade dele sair durante a Copa do Mundo era muito grande. E não se concretizou. Mas aí, talvez para a sorte e alegria do torcedor cruzeirense, a chance que ele teve, que foi no primeiro jogo, e foi muito mal, não apareceu. Não, na Copa lembram? Agora o Cruzeiro tem uma vantagem muito grande, é o que a gente fala do elenco. O dia que o Robinho não está bem, o Thiago Neves está bem. O dia que o Thiago Neves não está bem, o Robinho está bem. Agora, o dia que os dois estão bem, ele decide. Esse jogo contra o Flamengo, o Robinho jogou bem, mas não foi aquilo que esperava. E o Thiago Neves não estava também no seu dia, como já há algum tempo já. Agora, imagina se aquele elenco tivesse todo afinadinho como os lá de trás. Mas eu acho que a construção, aquele esquema tático, Eduardo, para esperar o Flamengo, para segurar o Flamengo, inteligentemente. Agora, mas é isso. A cara do Mano. E vamos ser sinceros. Caiu nessa. E vamos ser sinceros. Se o treinador cruzeirense, que conhece tão bem a sua equipe e venceu vários jogos este ano, não só este como o do Flamengo, que tem uma carga emocional, uma importância muito maior, mas nós vimos o Cruzeiro vencer desse jeito muitas equipes esse ano. E o treinador do Cruzeiro foi muitas vezes criticado por acreditar e por colocar a equipe jogando desse jeito.
Foi demais. Aí eu venho quantas vezes aqui no próprio programa BH Esporte, todos os dias. O chefe, nosso querido amigo aí, o chefe Matusalém aí, que é um crítico ferrenho do Mano, ele cansou de criticar assim. E hoje ele reconhece. Ficou barato 2-0. Baratíssimo. Cara, eu estava comentando, deixa eu ver com quem, com um peladeiro amigo nosso lá. Aquela bola do Thiago Neves, eles cruzaram de lá para cá, que ele subiu na bola. O cara, se ele sobe um pouquinho depois, ele pegava certinho, ele subiu antes. Ele já pegou caindo. Quando ele já pegou, ele já descendo a bola vindo, ao invés de pegar... Mas, Mário, mas eu ainda acho que assim, nós já falamos isso aqui várias vezes, sobre o momento dele. Do porquê, né, Eduardo? Do porquê que o Thiago Neves, que é um jogador desse elenco do Cruzeiro, se você bate o olho no time titular e você pensa em atacante goleador, o primeiro nome que você vai pensar é ele. Esse ano a expectativa em cima dele era muito grande. Tudo bem, você pensar, o melhor jogador do Cruzeiro quem é? 99% vai dizer que é o Arrascaeta. E quem é para você a expectativa, o goleador, quem vai fazer a diferença? E fica essa tendência do torcedor cruzeirense achar que o próximo jogo vai ser o fim desse período ruim, negro, nesse momento, na temporada do Thiago Neves. E ele só vai conseguir chegar aonde ele quer jogando. Mas, Mário, é um preço caro. Mas o Eduardo falou algo que a gente tem que levar em conta. Isso vai acontecer com as partidas, no decorrer delas. Faz um gol aqui, faz 2 gols ali, recobre a confiança, apesar de que um jogador dessa tarimba, jogador de seleção brasileira, jogou quantas e quantas vezes por grandes clubes do país, não precisa disso, não, precisa. E tem que dar o tempo de recuperação para eles, igual agora, descanso. Hoje eu vi uma entrevista, e nós que sempre falamos aqui, Afonso é um que fala sempre, do mau humor do Mano Menezes. Hoje eu vi uma entrevista e uma frase tão inteligente, que ele inclusive colocou uma coisa que foi pauta aqui de discussão entre nós, o telespectador vai se lembrar, várias vezes, que é a questão da motivação, por que um jogo é diferente do outro. Vocês viram isso? Eu lembrei muito. Então o que acontece? Torcedor que nosso telespectador fiel que não ouviu, ele disse o seguinte, que um jogo como esse do Flamengo, por exemplo, tem uma carga de importância e o psicológico, o mental do jogador está tão focado em cima daquele jogo, depois é o estresse, a concentração, e concentração essa, aí eu vou agregar ao que ele disse, provocado pelo próprio treinador nas suas preleções ou nas suas reuniões durante a semana, porque imaginem vocês o que um jogador de futebol jogando em alto nível, em excelência, num clube desse tamanho, não vai escutar nas 72 horas em preleções ou reuniões com o seu treinador em relação ao seu adversário. Aqui, agora, aí, vai só para finalizar, Mário, aí o que ele disse? Ele disse que após um jogo desse nível, o jogador o quê? Ele desestressa, vamos usar essa palavra, né, se ela existe. Relaxa um pouco. Relaxa. E não tem como você voltar a esse nível de concentração tão rapidamente a outro jogo que não tem o mesmo apelo. Aí vem a discussão, um jogo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos não tem o mesmo apelo? Não tem. Aí não tem. Aí nós vamos chegar naquela discussão, aquela gozação que o Afonso faz comigo. Você lembra quando eu comentei? Motivação. Porque tem que ter motivação. A motivação, o jogador ganha isso. Não, mas a motivação é essa. Você está concentrado para jogar contra um Flamengo pela Libertadores, você fica concentrado, eu vou jogar contra o Flamengo pela Libertadores. Mas eu vou jogar o Campeonato Mineiro vamos citar aqui, contra o Ipatinga. A motivação é outra. A tensão emocional, a vontade de entrar em campo para poder... Tem um jogo contra o Flamengo agora. Essa turma que está sendo resguardada para jogar contra o Santos na quarta-feira, já está colocando, está introjectando a motivação para pegar o Santos aqui. E tomara que o Mano Menezes repita isso outras vezes, que é muito melhor, com a inteligência, com a experiência que ele tem, soltar uma dessa, que é uma informação. Gente, é uma análise extremamente inteligente, verdadeira, não é só de quem vive ali dentro das 4 linhas, já foi treinador de seleção brasileira, não. É porque realmente acontece. Eu penso do mesmo jeito.
Apesar, aí vem a questão, porque o salário é exorbitante, é porque se eu estivesse ganhando X por mês, eu teria que ter obrigação de ter esse mesmo comprometimento, mas o mental e o psicológico do jogador não tem jeito, está diferente. Eu também concordo, eu acho que o Cruzeiro, nessa filosofia que o Mani colocou no Cruzeiro, é interessante que você vê o Cruzeiro jogar uma partida dessa contra o Flamengo, na quarta que vem será o Santos, você vai ver quase a mesma coisa. Você vai ver, claro que o Santos vai ter que sair para o jogo, claro que o Flamengo voltando aqui vai ter que sair para o jogo. O Cruzeiro não tem que sair correndo atrás para fazer gol, não. Claro que vai fazer. Porque na Copa do Brasil é diferente. Eu acho que esse jogo serviu. Não, a Copa do Brasil não tem o mesmo peso. E esse jogo serviu para algo muito importante. Nós vamos falar aqui de novo. É para o torcedor do Cruzeiro não só acreditar na filosofia do pensamento do seu treinador. Eu acho que tá. Eu acho que dois setores já estão vendidos. Antes do jogo começar, e eu estava com amigos cruzeirenses assistindo o jogo, e era nítido. Tinha gente que reclamava que era só o Barcos na frente. Tinha gente que reclamava que o Thiago vai mais uma vez, retranqueiro, é isso e aquilo. Mas no todo, se você analisar uma partida... Chega quantos na frente? Pois é. Então é o que eu estou dizendo. No gol do Arrascaeta, o primeiro gol, tinham 3. Estava o Arrascaeta, o Robinho que deu o passe, tinha outro, os 3 na cara do gol, o goleiro do Flamengo assustou. Agora o Arrascaeta, a frieza dele, se fosse outro, dava uma porrada, ele lembrou o Romário. E se o Robinho tivesse visto o Thiago Neves, estaria impedido. O Thiago Neves estaria. Agora, ele nem se mexeu. E todo mundo reclama. É uma coisa que eu não vi ninguém dizer. Era contra o Flamengo. Tudo bem que a arbitragem de fora, a gente sabe, mas era contra o Flamengo no Maracanã. E quantos lances daquele nós já vimos, revimos através de replay. O Bandeira, é aí que está. O Bandeira marcaria impedimento, sendo que quem estava impedido era o Thiago Neves e não ele. E o Thiago Neves foi tão inteligente que ele ficou paradinho. Ele nem mexeu para falar, atrapalhei o goleiro, ele ficou paradinho. Foi sim. É isso aí. Bom, minha gente, falamos do Cruzeiro na Libertadores, nós vamos pedir um pequeno intervalo e já voltamos para falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não sai daí que nós já voltamos. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa!
Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por Telespectador amigo, já estamos de volta para falar agora da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o América viaja para a Bahia, para Boa Terra, para enfrentar o Bahia às 19 horas. A América na sua luta para permanecer na primeira divisão para o ano de 2019. E esse, América e Bahia? América e Bahia é o Bahia. Aliás, Bahia e América. Bahia é América. Rapaz, vocês lembram quando a gente estava conversando sobre a América com a chegada do Adilson? E com a saída do Serginho. Ele chegou... Serginho atacante. Serginho atacante, que era do Santos e tal. Aí, rapaz, do Santos ou de São Paulo. Ele chegou, Rui, a camisa é sua. Por isso, ó, papo de boleiro. É papo de boleiro. E o Adilson começou a acertar o time do América. E eles viajaram para Bahia, foram para lá. O Rafael Moura nem foi relacionado. É um assunto que eu estava trazendo hoje, né? Estou trazendo, assim, para o nosso telespectador, para nós colocarmos em pauta, porque foi uma contratação, saiu do Atlético, não estava sendo aproveitado, mas pelo jeito, olha, sem querer te cortando, Mário, é uma opinião minha. Esse aqui é o Jô Soares de preto. Mas essa é a opinião minha, o telespectador, né, me corrija se não concordar, mas o biotipo do Rafael já não ajuda. Mas vendo imagens do Rafael Moura treinar, fotos, eu acho que ele está acima do peso. Olha, eu cara muito forte, mas você vê que ele é um cara, um biotipo, um cara muito forte, mas eu tô achando que ele está fora de forma. Talvez não esteja fora de forma, não. Desculpa. Não estou dizendo que... não é uma opinião, eu estou dizendo que me parece, posso estar redondamente enganado, mas a imagem... Eu comentei para a rádio a maioria dos jogos do América no Campeonato Mineiro. Então havia uma grande dificuldade do time do América em fazer a bola chegar legal para o Rafael Moura. E ele é um finalizador. Ele ficava procurando as posições e ele é daquele camarada tipo o Ricardo Oliveira, que a bola não chega, ele xinga, ele briga, ele quer participar. E ele não estava conseguindo fazer isso. E o Zé Ricardo, que veio do juvenil e julgado, estava no meio de campo do América, ele foi afastado também, ele nem foi. Ele nem foi lá para lá. Não está nem relacionado. Nem relacionado. E o Adilson está acertando esse time do América. O principal jogador que acertou o time do América, apesar de ter um estupim desse tamanho, o General. Porque você observando, eu estava até olhando para o lado aqui, eu estava com o Felipe no último jogo do América, acompanhando. Ele, quando a bola não está com o General, ele orienta, o que ele comanda, faz isso, faz aquilo e tal. Ele está acertando aquele meio de campo do América que antes era muito para frente. E a zaga do América, esse menino Messias, não fica muito mais tempo na América não, viu? Eu gosto demais dele e eu vou te falar antes do Eduardo, para dizer o seguinte, nós falamos isso aqui outro dia. E tem muita gente, tem muito torcedor do América que criticou a contratação do Donizete. Porque não estava jogando nada no Santos, por isso que o Santos se encostou, jogou bola no penúltimo ano com a camisa do Atlético, não jogou bola no último ano com a camisa do Atlético. Isso varia muito, às vezes o jogador perde posição, uma lesão, o cara perde a posição, por quê? Porque o outro entra muito bem, ele tem que recuperar, cada time, cada momento de uma equipe é diferente durante uma temporada. E tem uma coisa... O América precisava, Mário, de um líder dentro de campo. Eu ia falar, ele é líder. O líder dentro de campo, e não só para transferir isso, o pensamento do treinador, como a equipe deve se portar. E outro dia eu estava vendo, não me esqueci agora, estava vendo nesses programas esportivos que a gente gosta tanto e acompanha tanto, às vezes vai madrugada dentro. E fica zapeando. Exato. Um ex-atleta, o Zé Elias do Corinthians, falando o seguinte: o quanto é importante você ter um jogador mais experiente na equipe, às vezes até que não corrobora, não está 100% em sintonia com o treinador, mas que dentro de campo, quando você tem jogadores mais jovens,
Ou então orienta, ó, você não está cobrindo, você está subindo bola, demais. Jogo, vamos rodar. Exato. Às vezes ele funciona como um braço direito ali do treinador dentro de campo. E como isso é importante quando a equipe é composta por jovens jogadores. Se você tem um jogador desse, ou no sistema defensivo, ou no sistema do meio de campo, como é o Donizete jogando em volante, como que isso ajuda a equipe no seu posicionamento durante os 90 minutos? E o Zé Elias fez esse comentário, falou, olha, e muita gente acha que tem jogador chato, briguento, reclamão, mas não analisa que às vezes está exercendo esse determinado papel. E esse chato, briguento e reclamão que você está falando, o camarada dentro de campo, os mais jovens que estão ali, escuta o camarada e, olha, e faz o que ele... Não é novidade para mim, desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo que o Adilson Batista estava vindo para o América, e o Carlinhos até questionou isso, um dos programas que eu participei aqui com o Carlinhos, que ele é extremamente assim, já foi até conselheiro do América. Fervoroso, como o América dele, fervoroso, né? Isso mesmo. E ele não acreditava muito no Adilson Batista. E eu falei, veio porque o Adilson faz um trabalho bom. O Adilson teve alguns trabalhos que não foram bons. Mas você está falando, por exemplo, do Rafael Moura, há um esquema de time, por exemplo, eu se fosse presidente de time, eu ia pedir meu treinador que eu contratasse pelo esquema de jogador, porque tem jogadores que não dá para ter esse tipo de jogador só lançar, tem esquema que não dá. Aquele é o que acontece com o Rafael, não dá. Não existe. Você vê que o América funciona bem vindo de trás. Ele é o Adilson faz isso, fez isso aqui no Cruzeiro, quanto tempo? Quanto tempo o Adilson fez isso aqui no Cruzeiro e vai fazendo a América. E o importante, né? Porque nós falamos isso aqui, inclusive, né? O telespectador vai se lembrar. Na primeira partida, quer dizer, Adilson está invicto até agora. Tá, e o América não tinha, há muito tempo não faz uma sequência tão boa de jogo. Mas no primeiro jogo, o que nós falamos? Que talvez isso que o Mário disse, o lance do treinador mais boleiro e tal. Mas era, digamos assim, exagerado demais você dizer que já tinha coisa do Adilson numa equipe. Claro que não. Na segunda partida, eu já acho que também é um exagero muito grande. Vou dizer, não, Adilson já mudou completamente, é outro América e tal, o Anderson coisa estava funcionando, depois, agora eu acho que ainda é cedo. Mas com 3 partidas, eu acho que aí você já pode falar, que você já está enxergando, já aparece o dedo aonde? Primeiro na escolha da equipe. Até na postura. Nas prioridades. Time, né? Sabe que tipo de treinamento que ele está fazendo? Que muito treinador quer fazer e não consegue, ou não gosta de fazer. Sem bola, posicionamento de jogador. Ele para o time, ele vai lá, entra. Só falta pegar o cara com a mão e desenhar. Mas quantas vezes você viu ele fazendo isso no Cruzeiro? No Cruzeiro ele fazia isso. Ele põe o jogador, é aqui, quando a bola estiver lá, você tem que fazer isso. Então tá mostrando para ele qual que é o posicionamento em campo. Do que ele quer, quando o ataque adversário vier pelo lado de cá, você vem aqui, e ele grita, ele vai, ele mostra, pô, o cara jogou. E tem uma outra coisa. Nós iniciamos o comentário do América aqui, falando sobre essa questão do Rafael Moura não estar sendo relacionado. O treinador chegou, são 3 resultados positivos, porque o empate aqui com o Palmeiras é um resultado muito bom para o América, mas existe uma razão. Ele tá no se essa razão é física, se não é, treinador ou foi informado ou já detectou. Não, já foi informado. É isso que eu estou dizendo. Então é o seguinte, o América conseguindo repetir o bom desempenho, porque resultado às vezes não chega, mas o time joga bem, isso tem acontecido agora, a gente tem que entender, porque tem muita gente, tá falando isso, Mário, esqueci de citar, porque já tem torcedor, por exemplo, que já, apesar dos bons resultados, já está assim, ó, vai criar confusão no grupo, que já colocou fulano para treinar em separado. Eu acho que é o contrário. É o contrário, justamente porque o contrário. Alguma coisa já foi detectada por ele. Ou a necessidade do atleta de treinar com mais afinco para poder recuperar sua forma física. Desde a época do Cruzeiro. Ou alguma coisa que está acontecendo no elenco que a gente não sabe. Joga quem treina bem. É isso que eu ia falar agora. Desde a época do Cruzeiro, pessoal, joga quem está bem. Não adianta ter nome aqui comigo, não. Agora eu estou vendo a tabela aqui. Cara, hoje, esse joguinho eu vou fazer questão de assistir. Ceará e Atlético Paranaense.
Ceará tem 18º e Atlético Paranaense em 19º. Eu vou fazer um comentário sobre esse jogo. Esse jogo vai ser bom. Eu ouvi uma informação hoje, a gente fica triste, a gente gosta de futebol. O telespectador, tenho certeza que vai concordar comigo. Eu não sabia disso, né? A gente acompanha futebol, mas a gente não consegue acompanhar tudo. E o Atlético Paranaense não está vendendo ingressos para os torcedores das equipes adversárias que estão indo com camisa de clube. Isso foi uma decisão do Ministério Público lá. Por que eu coloquei esse assunto aqui em pauta agora, já que você colocou isso aí? Mesmo porque nós estamos aqui sem a presença do nosso comandante oficial, e quantas vezes eu já vi o Afonso, na maioria absoluta delas, inteligentemente, bater de frente com certas decisões do Ministério Público que atrapalham o futebol. No intuito, ou sobre aquela chancela que está defendendo a população para evitar agressividade, evitar briga, evitar confusão, aí já é um excesso. Eu acho que isso vem do Petralha. Aí, mas o Petralha é muito complicado. Pode ser. Ele é muito... Pode ser, Eduardo. Ele é cheio de problemas. Mas como é uma decisão do Ministério Público do Estado do Paraná, mas pode até vender. Que ele faz as coisas. Aí pode entrar com a camisa do seu time no estádio. Mas me contem aqui, mas não é uma coisa que você olha, poxa, uma coisa dessa deveria ser, desculpem a palavra, se eu estou sendo ignorante aqui agora, mas até anticonstitucional, poxa. Eu não posso ir num estádio de futebol, mesmo que eu esteja fora da minha cidade, num campeonato brasileiro da Série B, e se eu for o Atlético Paranaense, desculpa, da Série A, e se eu for um cearense, torcedor do Ceará, trabalho em Curitiba e não posso ir a campo com a camisa da minha equipe e na bilheteria do estádio para comprar o ingresso para ver a minha equipe jogar, porque estará na cidade onde eu trabalho. Gente, pelo amor de Deus. E não tem jeito nem do cara despistar o cearense, chegar lá baixinho de cabeça chata, vai comprar ingresso. Não, mas o Atlético do Paraná, ele tem proporcionado esse tipo de coisa. Você vê que os times que vão até lá para jogar com eles é extremamente preocupante nesse sentido. O torcedor não pode isso, não pode aquilo, não pode... ele briga até com as... Não, mas isso é inconcebível. E eu não vi ninguém falar nada, eu não vi ninguém discutir. O Petralha tem problema de orgasmo, então ele é complicado. Ele é complicado. Ele é complicado. Mas enfim, ejaculação precoce? Demais. Mas eu acho que, sabe, eu fico preocupado com isso, porque isso, tudo bem que você está colocando aí o problema do presidente do Atlético Paraná, mas, gente, isso pode criar um precedente sério. Um precedente muito sério. Mas pode, Mário. Talvez. Eu acho difícil isso acontecer aqui, porque também pelo tamanho das arenas que nós temos aqui, tirando o Independência, que é mais ou menos do mesmo tamanho que a arena do Atlético Paranaense, o Mineirão não dá para comparar, mas algo que pode criar um precedente extremamente infeliz. Eu, sinceramente, dentro do território nacional, num jogo de Série A, né, eu me equivoquei aqui, eu sinceramente eu não me lembro de uma atitude dessa. Agora, eu só posso lamentar uma atitude dessa. Mas voltando ao jogo do América... O Coelhão, o Adilson está com o time escondidinho, fez o treinamento fechado, ninguém sabe o que ele vai fazer. A única coisa que a gente sabe é que o Juninho vai jogar. O América tem 21 pontos. 21 pontos. Está a 6 pontos do G6, vamos dizer assim, né? Daqueles que vão disputar a Libertadores. Uma vitória agora seria importantíssima. Mas está a 3 do rebaixamento. Da zona de rebaixamento. Está a 3. O Bahia tem 18 pontos. 18. Se o Bahia vencer o América, o Bahia chega com 21 pontos. Depois você confere para mim, Mário, sobre o número de vitórias, se o Bahia passa ou não o América, caso vença a partida. Não, o América tem 6 vitórias e o Bahia tem 4. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós estamos batendo na mesma tecla o ano todo, em todos os programas das nossas sextas-feiras. O América disputa, entre aspas, a gente torce para que o Adilson traga ainda mais aspectos positivos para a equipe, essa performance toda, porque a gente até, quem sabe, não vai mudar esse discurso nas últimas 4 ou 5 rodadas do Campeonato Brasileiro para melhor, mas até então
vão botar os pés no chão, o América disputa um campeonato paralelo e o Bahia é obrigatoriamente a concorrente direto. Como diz o pessoal que gosta de falar assim, é um jogo de 6 pontos. É, tipo isso. Mas aí que tá. E tem outra coisa, porque fica essa questão, porque é ex-treinador. Ô, gente, futebol hoje, todo mundo vê todo mundo. E tirando as equipes, outro dia nós estávamos falando sobre esse assunto também, hoje eu estou redundante, falando sobre a falta de qualidade técnica, porque está faltando. Jogador de nível acima da média do futebol brasileiro está faltando. E nós estávamos falando o quê? Que tirando isso, quer dizer, aquele fora da curva que resolve sozinho, ou 2 ou 3, que hoje quem tem um tem muito. Mas tirando isso, está todo mundo no mesmo nível. E se você é treinador aí, inteligente, as equipes do futebol brasileiro, principalmente as da Série A, tem departamento de comunicação, camarada tem vídeo, tem tape, vídeo, replay, imagem editada, de tudo quanto é jogador, equipe, lance do time adversário. Essa coisa de treinador conhece a equipe, não, pode conhecer o perfil psicológico de um ou outro atleta, como é que a equipe vai se portar dentro de campo se estiver perdendo, até aí eu concordo. Você sabe como é o Cruzeiro? Agora, taticamente, eu não concordo. O que o Cruzeiro está fazendo, a equipe do Cruzeiro, durante o jogo, os jogadores que estão no banco de reserva, eles veem os melhores lances já repetidos. Só os melhores lances já editados e repetidos para ver o que está acontecendo. Mas tem que ser, tá certo. Agora, esse negócio de ex não funciona muito, não. O único ex que é ex o resto da vida é ex-mulher, bicho. Aquela ali. Aquela não é fácil, não. Aquela não é fácil. Você falou do Cruzeiro? Vai entrar no Cruzeiro? Vamos entrar no Cruzeiro daqui a pouquinho. Vamos só finalizar o América para dizer o seguinte. Faz um jogo às 19 horas. 19 horas. Mas se o América vencer e for a 24 pontos, Mário, você que está aí com a nossa cola na mão. No Cruzeiro. Não, vai Cruzeiro tem 25, encosta sim. Porque o Cruzeiro vai ficar 1 ponto do Cruzeiro. Mano. Vai ficar 1 ponto do Cruzeiro. Ultrapassa Fluminense, Botafogo. Não, Botafogo já está na frente do Botafogo, cara. Agora o próximo jogo do América é Fluminense. Mas por que eu te perguntei? Porque com 24 pontos, a 1 ponto, por exemplo, do Cruzeiro, que tem uma missão contra o Flamengo, é um time misto, nós já vamos falar sobre esse assunto, mas não é uma missão das fáceis também não, né, Eduardo? Não é mesmo. Mesmo, mas vamos lá, o Flamengo também não vai ter sua força total. Também está disputando. Não, parece que mudou isso aí. Ele mudou. Não. Eu digo que tem a volta, mas vai perder 2 ou 3 jogadores. Ele vai entrar com 4 ou 5 Mas tem a volta, nós já vamos falar sobre isso, mas tem a volta do Paquetá que está fazendo a diferença. Quem não acompanha o Flamengo e está achando que aquele jogador, apesar de jovem, não é o principal jogador do Flamengo, todo mundo vai ver domingo o quanto esse jogador faz falta e fez falta a equipe do Flamengo contra o Cruzeiro. Não ia fazer, fez falta a equipe do Flamengo. Eu não acho que o resultado deve ser diferente, não. Como é que são as coisas? Que fez muita falta. Nesse jogo domingo agora, o Cruzeiro entra com o time reserva, pensando no jogo contra o Santos na quarta-feira, o técnico. O Flamengo já praticamente eliminado, que esses 2-0 para reverter aqui vai ser difícil. Mas vai entrar querendo não deixar a distância do São Paulo e continuar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, se você for parar e pensar, o Flamengo, nessa visão sul, vai direcionar para o brasileiro. Se você se for fazer uma análise assim rápida, nós vamos levantar a bola antes do nosso segundo intervalo para avisar o que vai acontecer. O Flamengo, dessas equipes que estão aí, é a que está mais encaminhada para a eliminação. Então tem uma chance. Ele pega o Grêmio caminhada. Ele pega o Grêmio e depois vai pegar o pega o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro. Duas paradas dificílimas. Mas então talvez seja a equipe que pode sim, dentre todas estas, priorizar o Campeonato Brasileiro em vista das competições que estão pela frente. Então nós vamos pedir mais um intervalinho e já nós estamos de volta para falar dos jogos de Cruzeiro, dos jogos de Atlético, nessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não sai daí.
atrás das portas giratórias, das filas e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Pois é, telespectador amigo, já estamos de volta e como o Afonso sempre diz, a resenha no intervalo, se fosse pro ar, o negócio pegava fogo. Todo mundo fala isso, se vocês ouvissem, o que a gente conversa aqui? Um abraço pro nosso amigo, querido amigo Som Salvador. Falávamos dele aqui agora. Som da sumida. Baterista dos bons. Tempos que eu não vejo. Muito tempo que eu não vejo. Uma gente da melhor qualidade. Nós vamos falar agora do jogo deste domingo, Dia dos Pais, Atlético e Santos, às 11 horas no Mineirão, e que já tem muitos ingressos vendidos. O Atlético vai pegar o seu treinador, ex-treinador, que ganhou a Taça Libertadores, que está no coração de muitos torcedores do Atlético. O Atlético vai enfrentar o Cuca nesse domingo às 11 da manhã. E aí, Mário e Eduardo, olha, expectativa para esse jogo. O Atlético na sua remontagem de sempre de equipe e naquele problema crucial dos gols tomados no final do jogo por desatenção do seu sistema defensivo. Treinador, Thiago Largue, que não repetiu nenhuma vez o mesmo time depois que a Copa acabou. Você falando de remontagem, tanto o Santos como o Atlético estão nisso aí. O Cuca lá também está fazendo... Em situações muito parecidas, nem tanto, né, Eduardo? Mas o Santos perdeu tanta gente. Perdeu muita gente, o Santos perdeu. Mas é um jogo, mesmo com essa remontagem, é um jogo extremamente difícil para os dois. Os dois vão ter que jogar tudo aquilo que para vencer é o que não jogou. O Atlético, por jogar em casa, e o Atlético, pelo que o doutor Rodrigo está falando, ele está devendo. Até tem tomado será que existe gol bobo, né? Mas tem cada gol que o Atlético está levando, que é um negócio assim. Eduardo, o treinador Thiago Largue, na semana passada, nessa mesa, foi muito conciso, foi inteligente, respondeu todas as perguntas, e uma das que foram feitas para ele foi justamente essa questão dos gols que o Atlético vem tomando e dos vacilos do sistema defensivo. Parece que é uma desatenção, sei lá. Nós estávamos falando, naquele dia especificamente, do gol que o Atlético tomou contra o Bahia no final do jogo. Era o jogo, aquele Atlético e Bahia, lá na Bahia. E o treinador deu aqui uma explicação inteligente, por sinal, sobre a questão da sobra dali na meia-lua do sistema defensivo do Atlético na hora do lateral, onde você tinha 3 jogadores do Bahia livres naquele momento. Só a explicação para aquele lance foi inteligente e correta. Eu aceitei a explicação do treinador. O problema é que isto está acontecendo em todos os jogos ultimamente. E os gols de desatenção de atletas experientes, não é só o Gabriel que está falhando. Não. Não é só isso. Deixa eu te falar um negócio. Você
Já joguei muita pelada com você, nós já jogamos. Eu no gol, né? E a gente que anda jogando essas peladas aí há muitos anos. Ô, cara, você tá jogando aquela pelada 6 contra 6, tem uma falta contra o seu time, qual que é a primeira coisa que você faz? Ficar em cima da bola para não deixar o time adversário bater. Você fica ali enchendo o saco do cara e tal, até a sua equipe se rearmar lá atrás para não deixar bater a falta. Pô, o pessoal não faz isso. Tava para bater a falta, põe a mão e bate rapidinho. Cerca, não deixa, você não pode deixar, é uma desatenção. E outra coisa, ontem nós falamos aqui, e eu torno a repetir, o Atlético precisa de um articulador, um cara no meio de campo, para segurar a bola. Esse cara, o Atlético tem até tem, Mário, mas não está rendendo, que é o Casares. Casares tinha tudo para arrebentar a boca do balão. Aqui, mas o Mário, parece que a fazendo uma comparação dele, com a parece que a cabeça dele não... Vamos voltar um pouquinho, nós ainda temos que falar um pouquinho do Cruzeiro e Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas, e é um jogo muito importante, diga-se de passagem, mas só para lembrar que o Casares... Todo mundo vai se lembrar. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, quando o técnico, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, treinava o Atlético, o Aguirre. O Casares, por questões de indisciplina, você se lembra? Ele não jogou um jogo onde o Atlético foi eliminado pelo São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi, pela Taça Libertadores. E ali o Casares já era reconhecido pela sua qualidade, pelo seu toque diferenciado. Mas o problema é o seguinte, de lá para cá, vamos lá, de lá para cá, o Oswaldo de Oliveira não conseguiu, o Aguirre não conseguiu, o Thiago Largue não conseguiu, o presidente do Atlético não conseguiu, o Ricardo Oliveira, e o Galo, o diretor de futebol, não conseguiu, e o Ricardo Oliveira também não conseguiu. Não conseguiu o que no que eu quero dizer? Colocar na cabeça deste atleta que ele tem potencial técnico para ser um jogador de nível A mundial. Ele tem isso. Eu não estou exagerando. Ele tem isso. O problema dele é isso aqui, ó. Mas o problema é que essa irregularidade e essa, de vez em quando, essa má vontade em campo, a gente não sabe de onde vem. Então, o que fazer num ano onde o Atlético está, pelas palavras do seu presidente, pelas palavras agora do seu treinador sentado nesta mesa aqui semana passada, concordando que está num período de remontagem, o que estava sendo feito com o Casares, que não aconteceu por um problema que ninguém sabe qual foi, da equipe árabe. Iria ser emprestado como o Otero foi, ou seja, descartado no momento desta equipe atleticana que precisa tanto de um articulador. De um articulador que não tem. Não tem por quê? A bola vem, passa pelo meio ali. Por exemplo, o Elias, infelizmente, o futebol dele tá mas ele nós falamos, ele é um terceiro, o Elias é um terceiro homem de meio de campo. Eu nem cobro ele joga, então qual que é o homem que vai para... Vamos voltar um pouquinho. O Branco estava fazendo isso bem. O que o Thiago Neves fez no jogo do Cruzeiro e Flamengo, precisa de um homem desse ali no Atlético para parar, então pensa que a correria, achar espaço. E o Atlético não está conseguindo achar espaço. Não faz isso. Uma coisa interessante, Mário, que o torcedor do Atlético provavelmente vai ter nesse domingo, é a possibilidade do Natan começar jogando, para que o torcedor possa conhecer. Mas é um negócio, Rodrigo, o camarada chegou agora, fez 2 treinamentos, vai entrar com a responsabilidade dessa. Mário, poxa, mas nesse momento de demais, Mário, eu até acho que a sua colocação está correta, mas nesse momento de remontagem, para o cara saber quem é melhor e como que o Atlético hoje, no papel titular, ele inexiste. Quando nós falamos remontagem, é porque o seu treinador não sabe ainda a equipe titular. Vejam bem, olha o que nós estamos dizendo. O time está na 5ª colocação. E a colocação com 27 pontos. Não, ótima, mas não sabe. Então, para que o torcedor saiba que nós vamos ter o Natan,
E o Tomás Andrade tendo mais uma oportunidade. Vamos ver se o Atlético consegue aí retomar Porque esse futebol... o caminho da vitória. Sabe por quê? Porque a vitória contra o Santos vai ser muito importante, senão vai começar a desgarrar dessa questão do G6. E a torcida voltar a acreditar que a torcida está descrente, a torcida está indo para Independência desconfiada. Mas é porque... Eu fico lá embaixo... Mas já está com 18 mil ingressos. Eu sei, mas mesmo assim, 18 mil, o pessoal vai lá para dar força. Mas a incerteza, incerteza existe. Você acha e tal. Não, você tem razão. O legal se futebol fosse igual o motor de um carro. Troca as velas. Tira 4 velas, põe 4 velas novas e continua a funcionar. Não é. Tem que colocar. Não, então, é uma coisa bem mais complexa. Tudo, bem mais complexa. Nesse finalzinho de programa, o torcedor do Cruzeiro vai entender, nós falamos muito ainda sobre a repercussão e a belíssima vitória contra o Flamengo nesta quarta-feira pela Libertadores. Vamos falar um pouquinho desse jogo do Campeonato Brasileiro. Flamengo, o Cruzeiro permaneceu no Rio, lá em Copacabana, e vai enfrentar o Flamengo às 16 horas no Maracanã novamente. Como é que você está vendo esse jogo? Olha, um jogo que o Cruzeiro... Recheado, time misto. Com certeza. Agora, esse time misto, dá para encarar muita coisa aí, viu, gente? Com certeza. Se vocês pegarem começando pelo goleiro, que nada mais... Não, independente, deve ser o Rafael. Com certeza. Quer dizer, se você pegar até o antigo nosso ponto esquerda lá, né? É um time, nossa senhora, sensacional. Talvez esse time do Cruzeiro alternativo que o Mano tem, se ele tivesse uma outra equipe, poderia estar aí brigando também aí por alguma coisa aí. É um time bom. É um time muito bom. Você tem o Rafael Sobis, você tem quando nós elogiamos o elenco. Raniel. Quando nós elogiamos o elenco e de vez em quando questionamos o próprio elogio sobre o elenco, às vezes valorizamos demais até. Pois é, mas fizemos isso aqui. Mas é uma oportunidade. Porque a vitória de quarta, ela foi tão importante psicologicamente. E ninguém esperava. E pro momento, do jeito que foi, não. Ninguém o Cruzeiro esperava. Poderia ser e tem mais time que o Flamengo, eu acho que tem. Mas do jeito que foi, não. O Flamengo, nós não tem jeito de falar desse jogo sem falar do jogo de quarta-feira. Não, porque é o mesmo adversário. O Flamengo, eu discordo, o Flamengo não jogou bola, não fez uma boa partida. Pressionou, mas pressionou sem rumo, vamos dizer assim. Eu só questiono quando eu escutei falar, quando fala assim, o Flamengo não jogou, mas não jogou porque o Cruzeiro não deixou. Mas ele não jogou porque o sistema defensivo do Cruzeiro impediu as ações do Flamengo. Foi, com certeza. Fazendo um jogo no início do jogo, o Cruzeiro desmontou o esquema do Flamengo, vamos dizer assim. O fator psicológico mudou de lado completamente, o Flamengo teve que pressionar. E agora o fator psicológico vai mudar de novo, porque o Flamengo vai entrar para não se afastar do líder do campeonato. E o Cruzeiro vai entrar em campo, não é para cumprir tabela não, para poder fazer um jogo, para tentar fazer alguma coisa. Mas aí é que tá. O Mano leva tão bem esse relacionamento. O Cruzeiro leva tão bem esse relacionamento entre titular e reserva, justamente por isso. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Paulo, que está nos assistindo lá do Maria Gorete, atleticano doente. Abraço pro Paulo. O Paulo tá... O homem tá ali assim. O diretor já fez assim? O diretor já deu bola? De bola com o Lebão, mosquito ali. Termina cedo, rapaz. Termina cedo. Ô Paulo, um abraço. De bola com o Lebão termina cedo. Pois é, meus amigos, esse foi o nosso papo de bola de hoje, do BH Esportes, dessa sexta-feira, dia 8 de agosto. 8? Hoje é dia 10, não, poxa, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto de 2018, nós vamos torcer para o América contra o Bahia, para o Atlético contra o Santos e o Cruzeiro contra o Flamengo. Nós é mineiro, uai. Que os times mineiros vençam neste fim de semana. Nesta segunda-feira estará aqui de novo na apresentação. Comandando a nave. O nosso comandante oficial, Afonso Alberto, com a sua toada de programa diferenciada durante todos esses anos. Telespectador amigo, um ótimo final de semana para você. Juízo, semana que vem nós estamos de volta. Papais, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Isso é bom. Até a próxima, minha gente. Um abraço a todos.